Olá, então essa é uma videoaula sobre o exercício 8 da lista de exercícios 1 que eu passei para vocês. Esse exercício ele é um pouco diferente dos exercícios anteriores porque ele usa recursão para resolver o problema. Eu disse para vocês que em Haskell qualquer tipo de repetição, né, que vocês resolveriam usando um loop, vocês vão usar recursão para resolver os problemas. Então, para assistir essa videoaula, você tem que ter instalado o compilador GHC, o interpretador GHCI, e tem que ter tentado resolver os outros exercícios da lista 1. Se tu ainda não fez isso, ainda não é o momento de assistir essa videoaula. Bom, vamos conversar então um pouco sobre o exercício 8. Deixa eu me tirar daqui. O exercício 8, ele começava falando de uma função vendas, que funcionava, ela era para ser uma tabela de vendas, né? Tu entrava com o número da semana e a função vendas te devolveria quantas vendas ocorreram naquela semana. As semanas elas eram representadas por números a partir do zero, né? Então eu teria a semana 0, a semana 1, a semana 2, a semana 3, assim por diante. Aqui tem uma implementação dessa função vendas, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. A função vendas, ela recebe então um inteiro como entrada, que representa o número de uma semana, e me devolve na saída um inteiro, que é o número de vendas que ocorreram nessa semana. Então eu implementei essa função usando aquelas guardas, né, aqueles testes booleanos. Então se a função vendas recebe um número n, que é um inteiro, certo? Se esse n for igual a 0, então é a semana 0, eu chutei aqui que a semana 0 teve 10 vendas. Se receber 1, ou seja, a semana 1, então eu chutei que teve 5 vendas na semana 1. Na semana 2, se o n for igual a 2, eu chutei então que a semana 2 teve 6 vendas. Se o n for igual a 3, eu chutei que teve 5 vendas. E no final eu coloquei aqui um otherwise, que significa se a função vendas receber como entrada qualquer semana diferente de 0, 1, 2 ou 3, ele vai me devolver que essa semana então teve 10 vendas. Essa função vendas, isso aqui é mais ou menos o que eu achava que vocês implementariam para essa função vendas baseado no que eu coloquei no exercício, né? Essa função vendas ela é implementada usando essas guardas, mas tem uma outra forma de implementar isso usando o casamento de padrões, que é uma outra abstração do Haskell, e eu quero mostrar isso para vocês. Então aqui eu tenho uma outra versão da função vendas, ela tem exatamente o mesmo comportamento da função anterior, exatamente a mesma semântica, mas ao invés de usar guardas, eu usei casamento de padrões para implementar isso. Notem que ela fica muito mais simples. Qual é a ideia de casamento de padrões? Eu já digo o padrão da entrada da função. Quando eu estou definindo ela. Então eu estou dizendo o seguinte, se a função vendas receber 0 como entrada, bom, então eu devolvo que a semana 0 teve 10 vendas. Se vendas receber 1, a semana 1 como entrada, eu estou dizendo então que a semana 1 teve 5 vendas. Se vendas receber 2, ou seja, a semana 2, eu estou dizendo que teve 6 vendas. Se vendas receber 3 como entrada, eu estou dizendo que eu vou devolver 5 como saída, ou seja, a semana 3 teve 5 vendas. E notem aqui no último caso eu botei um underscore, um sublinhado. Isso aqui quer dizer o seguinte, se a função vendas receber qualquer outro valor diferente de 0, 1, 2 ou 3, eu estou devolvendo 10 como saída. Notem como essa função vendas usando casamento de padrões ficou muito mais simples. Vamos dar uma olhada aqui então. Notem que eu tenho a função vendas aqui definida, certo? E vou carregar então aqui no meu interpretador, eu chamo GHCI, eu chamei aquele arquivo de lista1.hs, então carreguei a minha função vendas. Se eu passar então vendas de 0, ele me devolve 10. Se eu passar vendas de 3, por exemplo, ele vai me devolver 5, que nem a gente definiu ali nas duas versões da função. Se eu passar qualquer número maior ali, por exemplo, 23, ele tem que me devolver 10, que era o último caso, certo? Bom, mas o exercício então, ele pedia
que eu implementasse uma função venda total, que recebia o número de uma semana e me somava todas as vendas da semana que eu passei como entrada para a função venda total até a semana 0. Né? Então, por exemplo, se eu passar para venda total a semana 3, ele tem que me calcular a soma das vendas da semana 3 com as vendas da semana 2, com as vendas da semana 1, com as vendas da semana 0. Se eu passar 2 como entrada, ele vai me calcular só isso aqui, ó, as vendas da semana 2, as vendas da semana 1, somadas com as vendas da semana 0. Então notem que para qualquer semana que eu passar, ele tem que me calcular todas as vendas até a semana 0. E se eu implementasse numa linguagem imperativa, provavelmente eu ia usar um for, né, de 0 até n, e usar um acumulador para somar as vendas dessas semanas. Mas aqui a gente vai usar a recursão, né? Eu quero fazer uma função geral, então que vai me receber a função venda total, vai receber um número n de uma semana e vai me calcular então as vendas de n, mais as vendas de n menos 1, menos 2, mais as vendas de 2, vendas de 1, até as vendas de 0, né? Sempre vai de n até 0. Bom, para fazer isso eu já disse para vocês que eu vou usar a recursão. Essa recursão ela é implementada em cima do primeiro argumento, que é o número da semana, que é o que eu estou diminuindo aqui. Lá na disciplina de sistemas discretos, vocês viram que a recursão em cima dos números naturais, notem que é números naturais, porque vai de n até 0, bom, sempre vai ter um caso, qualquer função recursiva em cima dos números naturais, vai ter o quê? Um caso base, né, que vai ser geralmente 0 ou 1, dependendo do caso, e depois a função ela vai trabalhar com o caso n, né? Que é o caso maior que 0. Vamos dar uma olhada então como é que fica a função venda total. Então venda total vai me receber como entrada um inteiro, certo? Que é o número de uma semana, e vai me devolver então um inteiro como saída, que é a soma de vendas das vendas da semana que entrou, de todas as semanas até 0. Então, se venda total receber 0 como entrada, bom, eu estou querendo calcular, então, todas as vendas da semana 0 até a semana 0. Isso nada mais é que as vendas da semana 0, certo? Se venda total receber um número n diferente de 0, bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar as vendas da semana n, certo? E somar isso com todas as outras vendas até a semana 0. Bom, a gente já tem uma função que faz isso. É a função venda total. Ela calcula todas as vendas de uma semana e eu quero calcular, então, todas as vendas da semana n-1 até a semana 0 e somar isso, então, com as vendas de n. Então, notem que toda recursão em cima dos números naturais vai ter sempre 2 casos, pelo menos, o caso do 0, né, que é o caso base, que para a minha repetição, para a minha recursão, e a venda e o caso do número n diferente de 0, que geralmente na solução eu vou fazer o passo de indução aqui, né? Vou chamar a recursão com o caso n-1. Todas as recursões em cima dos números naturais vão ter mais ou menos essa estrutura. Vamos dar uma olhada então aqui na função vendas. Né? Então aqui está aquela definição da função vendas, e notem aqui, por exemplo, vamos calcular aqui, se eu passar para a função vendas, se eu passar para venda total 2, né, eu tenho que somar então 6 com 5 com 10, que daria 21. Vamos dar uma olhada aqui então. Vou carregar aqui de novo o meu script. Na verdade, eu acho que ele já está com a definição ali. Se eu passar, então, venda total, com 2, ele tem que me somar as vendas da semana 2, com as vendas da semana 0, com as vendas da semana 1, e isso vai dar, então, 21 como resposta. Bom, agora eu passei para você, agora eu coloquei ali no Moodle também mais uma lista de exercícios, e essa lista de exercícios ela é só sobre recursão. Então só sobre recursão em cima dos números naturais. Então vocês vão agora tentar resolver essa lista de exercícios para poder treinar um pouco de recursão em cima dos números naturais. Era isso por hoje, um abraço e até mais.